A paz do Senhor Jesus, bom dia, povo santo de Deus. Estou passando aqui nesta manhã, a palavra veio lá em Eclesiastes capítulo 5, e eu estava aqui meditando nesta palavra. Eu li todo o capítulo, são 20 versículos, mas eu quis trazer aqui, o primeiro versículo vai dizer assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Louvado seja Deus. E aí, conforme o Espírito vai me instruindo, eu vou prosseguindo. O que podemos aplicar para o nosso coração? Vemos aqui a exigência de um Deus amoroso, misericordioso, nos instruindo nesta manhã através da sua palavra, para que nós venhamos nos inclinarmos mais a ouvir a sua palavra do que você a oferecer a ele sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Ou seja, aquilo que nós oferecemos a Deus, será que o que nós estamos oferecendo ao Senhor tem subido para as suas narinas com cheiro suave? Será que tem agradado a esse Deus? Porque aqui ele prefere que nós venhamos muito mais a inclinarmos a ouvir, louvado seja Deus, do que a oferecer, né? Muitas das vezes nós oferecemos coisas a Deus que não é o que ele quer de mim e de você. Então que nós venhamos, louvado seja Deus, buscarmos a inclinar mais os nossos ouvidos a ouvir as suas instruções, a saber o que o Senhor, ele requer de mim e de você. Louvado seja Deus. E aqui vai dizer no 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Louvado seja Deus. E aqui vemos mais um conselho, porque o tema deste capítulo é vários conselhos práticos. Ou seja, são conselhos, louvado seja Deus, valiosos para mim e para a tua vida. O que podemos entender aqui, que nós não devemos nos precipitar. É bem certo que nós estamos sujeitos a falhar, a nos precipitarmos com palavras tolas, louvado seja Deus. Mas eu acredito que a cada dia que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos aprendendo, louvado seja Deus, com Ele, Ele vai nos instruindo e nos ensinando que nós não devemos, louvado seja Deus, nos precipitar com a nossa boca. Então que nós venhamos ter essa consciência, o que nós temos falado, louvado seja Deus, o que nós temos falado diante de Deus tem sido palavras precipitadas, louvado seja Deus, o que tem saído da nossa boca tem agradado ao Senhor. Porque a palavra vai dizer que Deus está no céu e nós estamos aqui na terra, e que as nossas palavras devem ser poucas. Louvado seja Deus, são instruções valiosas para mim e para a tua vida. Ou seja, nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Louvado seja Deus, fazer um autoexame, cada um de nós, fazer um autoexame de si mesmo e analisarmos se o que nós estamos falando são palavras precipitadas, palavras de tolo, porque o Senhor está no céu e nós estamos aqui na terra. Ou seja, nós somos, louvado seja Deus, pessoas falhas. Somos pessoas que estamos sujeitos, louvado seja o nome do Senhor, a pecar constantemente. Mas que nós devemos tomar cuidado com o nosso falar, com as nossas palavras. Se são palavras, louvado seja Deus, se estamos falando demais, louvado seja Deus, se estamos nos precipitando. Ou seja, nós devemos nos analisar, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra vai dizer que porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo dá muitas palavras. Olha aí. Aqui nós somos, louvado seja Deus, podemos ver que todo aquele que se precipita com as suas palavras, ou seja, que fala muita palavra, muita coisa, é tido como tolo. Por isso que nós devemos nos analisarmos se nós realmente estamos se comportando como tolo, se estamos oferecendo sacrifício a Deus de tolo, ou se nós estamos guardando o nosso pé quando nós entramos na casa de Deus.
e nos inclinando mais a ouvir, porque a palavra é: inclina-te mais a ouvir. É isso que a palavra está dizendo para mim e para você nesta manhã. Louvado seja Deus. E aqui vemos, lá no 4 vai dizer: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Que podemos entender aqui que o Senhor, Ele nos instrui nesta manhã. Se nós fizermos algum voto a Ele, nós não devemos tardar em cumpri-lo. Peço perdão aí, que aqui e acolá eu dou uma gaguejada. Mas quem é que não gagueja nesse momento, né? Ainda mais em vídeo. Imagine se fosse em público, né? Mas é assim mesmo. Esses vídeos aqui que eu estou fazendo, trazendo aqui e acolá uma palavra do Senhor, é um treinamento. O Pai está me treinando, louvado, está me afiando, né? Como uma flecha. Que é assim que Ele faz com a gente. Ele vai nos afinando até Ele, louvado seja Deus, deixar naquele ponto que Ele quer. E aí quando Ele atirar a flecha, menina, Ele atira para essa flecha, louvado seja Deus, cravar mesmo. Porque o Senhor é assim que Ele está fazendo. Ele está trabalhando na minha vida e eu creio que Ele também está trabalhando na tua. Mas o que podemos entender aqui, que a palavra vai dizer: quando a Deus fizeres algum voto, o que você tem falado? Você tem feito algum voto a Deus? Porque a palavra vai dizer que é melhor que a gente não vote do que vote e não cumpre. Do que não cumprir. Ou seja, não adianta você prometer algo a Deus e depois dizer diante do anjo que foi um erro, que foi sem querer, que você não estava pensando direito. Porque de tudo aquilo que foi falado aqui, porque eu li 7 versículos, o que o Senhor requer de nós? Temor. Porque lá no versículo 7 a palavra vai dizer: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Ou seja, inclinar mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, e temer a Deus do que louvar seja Deus 1000 palavras, do que falar muito, do que prometer coisas a Deus que nós não podemos cumprir. Mas nesta manhã o que eu entendo, que tudo que o nosso Deus fala, Ele cumpre. Nós estamos sujeitos a falharmos, a prometer coisas que nós não cumprimos. Mas o ensinamento é para que nós não venhamos correr esse risco de prometer algo a Deus e nós não cumprir depois, porque nós seremos como tolo, louvado seja Deus. É certo que é bem provável que nós já tenhamos passado, louvado seja Deus, essa impressão de alguém tola, né? Quem nunca agiu como um? Louvado seja Deus. Mas o ensinamento hoje é para que nós venhamos nos inclinarmos mais a ouvir e a guardar o nosso pé quando nós entrarmos na casa de Deus. E tomar cuidado para nós não oferecermos sacrifício de tolo, porque o Senhor não se agrada. E se nós fizermos algum voto, é melhor que nós não venhamos votar do que votar e não cumprir. Mas tudo que o Senhor requer de nós é temor. Mas tu temes a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo que nós fizermos não adianta voltar mais atrás, porque já foi. Nós vamos colher os nossos frutos, aquilo que a nossa boca proferiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos, louvado seja Deus, tomar cuidado, nos analisarmos o que é que nós temos falado, o que nós temos prometido a Deus, se nós temos nos precipitado com a nossa boca, se o que nós temos oferecido a Deus tem agradado a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós devemos nesta manhã temer a este Deus, amém? Porque o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração e Ele requer de nós temor, para que nós venhamos, louvado seja Deus, andarmos na sua direção e nós não fazermos papel de tolo. Eu acredito que na medida que nós nos aproximamos do Senhor, Ele vai nos instruindo, porque o nosso Deus, Ele não quer ver nós, louvado seja o nome do Senhor, fazendo o papel de tolo. Ele quer que nós venhamos ser aquele que se inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo que não agrada a Ele, amém? Que Deus abençoe sua vida nesta manhã. Se Deus quiser, virei e trarei mais uma mensagem. Desculpa aí se eu gaguejei um pouco. Esse vídeo ele vai ser compartilhado independente se tenha ficado bom ou ruim. Amém? Deus abençoe sua vida.